Agora sim. Tudo bem? Tudo bem. Bom, nós estamos estudando a reencarnação no 3º capítulo, e graças a André e ao Chico, nós estamos tendo acesso a essa obra maravilhosa, né? Missionários da Luz, que tanto aprendizado está trazendo. Hoje o capítulo é diferente, é o fracasso, né? Algo assim mais denso, mas que traz assim uma lição sempre maravilhosa de quanto Deus é Pai, o quanto Ele nos atende, o quanto Ele nos perdoa sempre. Bom, verificando o meu aproveitamento no caso de Sigismundo, Alexandre, sempre gentil, ao despedir-se dos construtores, dirigiu-se ao diretor deles, asseverando: agradeço a você, Apuleio, quanto fez por André nesses últimos dias. Nosso companheiro não esquecerá o seu concurso amigável. O diretor, Apuleio, né, sorriu, disse-me palavras de encorajamento, e quando se dispunha a sair, em definitivo, Alexandre, meu orientador, lhe observou: nosso amigo André necessita consolidar os ensinamentos recebidos. André acompanhou um caso normal de reencarnação, no qual um esposo honesto cedeu, inicialmente, aos nossos rogos, para que Sigismundo renascesse com a necessidade imprescindível. Viu de perto um coração maternal sensível e devotado, e permaneceu em estudo em uma câmara conjugal defendida pelo poder sagrado da prece e reconfortada pela proteção do plano superior. Entretanto, seria justo observar-se algum processo diferente dos que existe por aí há centenas, em que somos defrontados por obstáculos de toda espécie. Ficaria, desse modo, André habilitado a conhecer a extensão e complexidade de nosso esforço em defender companheiros imprevidentes que menosprezam a responsabilidade moral, fugindo aos compromissos. Alexandre, fixando um gesto de carinho fraterno, interrogou Apuleio: não terá você, presentemente, um caso dessa ordem, no qual André possa recolher as lições precisas? Temos sim, esclareceu Apuleio, o caso Volpini. E porque Alexandre ignorasse esse processo a que se referia, continuou: logo depois de organizar as bases da reencarnação de Sigismundo, ocupei-me de outros serviços da mesma natureza. E entre esses foi confiada à nossa vigilância a tarefa relativa ao irmão que mencionei. Creiam que tudo movimentamos no setor de assistência para evitar o fracasso desse trabalho. Entretanto, tenho a experiência por absolutamente impraticável. Ele já estava prevendo que as coisas não estavam correndo bem. Alexandre disse então: a futura mãe não correspondeu à expectativa do plano de ação? Apuleio disse: isso mesmo. Enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procedem da influência de entidades malignas, simplesmente há recursos a interpor. No entanto, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil se estabelecer proteção eficiente. A pobre criatura, por 2 vezes, no caso, né, a mãe que se está descrevendo,
por 2 vezes sucessivas, provocou o aborto inconscientemente pelo excesso de leviandades. E atualmente será vítima das próprias irreflexões pela 3ª vez, segundo nos parece, apesar de termos oferecido o socorro de que podemos dispor. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e irmanou-se a entidades desencarnadas da pior espécie, que, para acentuar os seus planos sombrios, separaram-na do próprio companheiro, ansiosas por lhe precipitarem o coração na esfera das emoções baixas. Ela estava sofrendo, estava em sintonia, né, com entidades obsessivas, um alimentando o outro. Enquanto Alexandre o ouvia em silêncio, Apuleio continuava. Volpini atingiu agora o 7º mês de gestação da nova forma física, mas a noite próxima será decisiva para ele. Já recebi um apelo dos colaboradores que ficaram nas imediações do caso, em serviço ativo, no sentido de evitar certas extravagâncias da futura mãe, projetadas para hoje. Entretanto, não creio que sejamos por ela obedecidos. A organização fetal não se encontra em condições de suportar novos desequilíbrios. E se a pobrezinha não despertar para o seu dever, abrirá ainda hoje uma 3ª falência. Se André puder vir conosco, será um prazer. Aqui ele fala dos cooperadores, colaboradores, né? Como sempre, os espíritos atuando, querendo proteger, nos ajudar. Alexandre, que me parecia muito circunspecto naquele momento, dando a ideia de quem não desejava cultivar qualquer comentário menos edificante, considerou: nosso companheiro irá com vocês, por vezes, para preservar convenientemente a saúde, é preciso conhecer as enfermidades. Para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal. A gente pode pensar no caso da Raquel, né, que durante a sua gestação, o carinho, o amor, a vibração, a sintonia em que ela se colocou durante todo o processo, né, a beleza que foi a chegada do Sigismundo, e podemos pensar no caso aqui da Cesarina, que rejeitou inconscientemente a criança e se colocou o tempo todo, sem perceber, em sintonia com espíritos de baixa categoria, né? Influenciando o tempo todo o seu comportamento e trazendo desequilíbrio. Com efeito, à noitinha, chegávamos, Apuleio com 2 companheiros dele e eu, a uma residência confortável e de aparência distinta. Seguindo o diretor, penetramos num aposento bem mobiliado, no qual se encontravam 3 entidades desencarnadas de horrenda figura, que, em virtude do baixo padrão vibratório, não perceberam a nossa presença. Conversavam entre si, combinando medidas detestáveis que não cabe nem relacionar aqui. A certa altura da conversa deles, porém, referiam-se ao caso da reencarnação de Volpini. Não sei, comentou um daqueles perversos inimigos do bem, porque a arte infernal vem resistindo o intruso, despejá-lo-emos na primeira oportunidade. Quando isso ocorre, o outro disse, é que há mãos de anjo trabalhando por trás. Pois que vão para o inferno, exclamou o outro. Veremos quem pode mais.
Cesarina já nos pertence 90%. Atende perfeitamente aos nossos propósitos. E um filho intrusão em nossos planos, é preciso combatê-lo até o fim. No entanto, considerou o outro, que até então se mantinha em silêncio. Há mais de 6 meses estamos trabalhando em vão por alijá-lo. Temos, porém, conseguido muito, tornou o outro a falar. Não creio que ele possa aguentar por muito mais tempo. Talvez hoje façamos o resto, pois um filho viria roubar-nos, talvez, essa boa companheira com que contamos agora. Todas as atenções dela convergeriam para ele, e o nosso prejuízo seria enorme. Mas se existem mãos de anjo trabalhando, temos mãos de demônio também. Já vencemos 2 vezes, por que não vencer agora? E se o filho vier, considerou um dos interlocutores, certamente virá o esposo. Não poderemos conservá-lo à distância por mais tempo. Isso nunca, respondeu o adversário mais feroz. Como era diferente aquela paisagem interior, comparativamente à câmara de Raquel, na qual levara a efeito tão formosas observações referentes à tarefa reencarnacionista. O aposento mantinha-se absolutamente desguarnecido de defesas magnéticas. E não se viu movimento de visitação espiritual da esfera superior que caracterizava a formação do novo corpo de Segismundo. Está observando, falou Apoleio, nem sempre a nossa tarefa se desdobra ao longo dos jardins afetivos. Muitas vezes devemos operar sobre verdadeiras tormentas de ódio, que desintegram nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Esse caso é bem típico. Posso só comentar aqui, né? Vocês observam, primeiro que a maioria das reencarnações é esse processo meio que automático, né? Lá em Segismundo, a gente viu toda uma proteção. Aqui, os construtores estão lá. Então, toda criança, todo feto que está reencarnando, ele tem os construtores dentro do lar, fazendo todas aquelas vibrações, orações em cada formação do feto, em cada orguinho que vai se formando, eles estão lá. O problema somos nós, que a gente pode muitas vezes, que nem ela, inconscientemente, achando que queria gozar a vida. E que ia dar tudo certo, talvez. Não, ela não queria mesmo. Não, né? Inconscientemente. Porque ela pressionava, ela escondia, ela pressionava, acabava com o corpo dela. No inconsciente, ela também não queria. Tanto é que ela não falou para o marido que ela estava grávida, porque senão ia voltar para casa. Então, é para nós observarmos que a mão divina, ela está em todo lado, ajudando. É que a gente atrapalha. Recordei que a residência de Adelino se enchia diariamente de afeições do plano espiritual e perguntei, mas a futura mãe não se dispõe de relações em nossa esfera? Apuleio respondeu, sempre temos bons amigos na zona superior. Aquela em que encontramos, todavia, em certa circunstância, afastamo-nos voluntariamente deles. Cesarina poderia contar com diversas amizades, no entanto, ela mesma se incumbe de obrigá-las à ausência. André pergunta, não terá ela, contudo, um pai, uma mãe, em nossos círculos espirituais, que tome a si o sacrifício de defendê-la?
tem um pai que a estima com extremos de afeto. No entanto, sofria imerecidamente pela filha leviana e grosseira. E tanto padeceu por ela que os seus superiores em nossa colônia espiritual submeteram-no a tratamento de esquecimento temporário da filha querida, até que ele possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas. O assunto era novo para mim. Havia, então, recursos para a aplicação do esquecimento no mundo das almas. Não tenha dúvida, em nossa esfera, a dureza e a ingratidão não podem perseguir o amor puro. Quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, distanciamo-nos delas, naturalmente, ainda mesmo quando encerrem para nós valiosas joias do coração, até que se integrem no conhecimento das leis de Deus e se disponham a segui-las em nossa companhia. Quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis, e não nos sentimos com a precisa coragem para o afastamento necessário, se merecemos o auxílio de nossos maiores, somos favorecidos com o tratamento magnético que opera em nós o esquecimento passageiro. Maria Luísa, deixa eu só te perguntar, você vai fazer algum comentário depois que você lê tudo ou não? Porque senão a gente vai comentando. Então, vamos comentando? É, melhor. Bom, quando espíritos afins, né, tentam influenciar positivamente os encarnados e não conseguem atingir esse objetivo, né, eles sofrem muito. E a providência divina, por misericórdia, dá a eles o esquecimento, os afasta e para que se esqueçam, e ele só voltará à memória do ente encarnado quando este, por seu livre-arbítrio, pedir ajuda novamente. Então, ele vai esperar pelo pedido de ajuda. Desligou ele? Afasta. Afasta e dá a ele o esquecimento. Ele está desencarnado. O pai. O nosso lado do filme aparece. O André, né? Ele ficou. Ele não podia ver a família, porque senão ele ia sofrer. Não, mas aí nesse caso, por exemplo, está falando assim, por merecimento. Merecimento do pai, que estava sofrendo muito. Porque senão, o que a gente já viu é as pessoas que estão, né, espírito no umbral, que está ligado. Aí eu fico, gente, então por que não desliga todo mundo de todo mundo? Não tem um setor de ninguém. Vamos lá. Existe a tentativa. Não, vamos lá. Ele, imagina uma mãe, tá? O pai, porque você é mãe, então você está vendo a sua filha, seu filho sofrendo. Você vai falar, filho, não vai por esse caminho. Ele continua, ele não te ouve. Filho, não vai, e você começa a ficar. Não consegue ajudar. Não consigo ajudar. Não faz nada. Ao invés, e ela lá, continua errando. Então, o que ele tem merecimento? Merecimento, primeira coisa. O pai, Aí está diferente do que eu falei. Isso. Ele tem merecimento. Os espíritos estão vendo que ele está mais sofrendo do que ajudando. Porque se ele tivesse pleno, tipo um Alexandre da vida, ele ia chegar lá, ia auxiliar, não conseguiu, ia virar as costas, deixar ela pelo livre-arbítrio dela. Porque chega um momento que eles fazem isso. Agora é o momento dela. A gente está aqui, a gente influencia, a gente intui, ela não quer. Eles não sofrem por isso. Eles amam. É diferente da gente. No caso desse pai, ele estava sofrendo porque ele não conseguiu. Vai ser o terceiro aborto dela. Você imagina esse pai? Porque ele sabe qual é a consequência. Imagina
ele conhecendo a vida depois, sabe o que vai sofrer essa filha depois. Então, ele está sofrendo. Então, eles falam assim, ele não está conseguindo ajudar, porque se ele tivesse conseguindo, eles deixariam, mas ele não está mais. Ele só está sofrendo. Então, vamos dar um esquecimento para ele, temporário, ele vai se desligar dessa filha e vai esquecê-la em outros trabalhos. Você entendeu? Você entendeu? É que eu fiquei pensando na mãe do André, quando vai lá falar com o pai, mas né? aí ela já não, não- então, é essa a diferença que eu não entendi. Eu falei, gente, tudo bem, ela já era mais evoluída, mas a questão do desligamento aí me trouxe negócio de obsessores. Esse desligamento, ele não vai ser desamparado, ele vai ser tratado, orientado, ele vai trabalhar em outras coisas, para voltar mais forte. Se fortalecer, para depois poder continuar no campo. Ele fala que ele tem o amor, mas ele não tem o preparo. Ele é fraco. O que a gente vai fazer Ele pelos volta, nossos mas não, o sentimento eu entendi, eu não entendi A diferença. Ele não é desligado, está adormecido. Não. Eu quis entender no sentido de quando a gente tem, por exemplo, sei lá, tem alguém, tem uma dívida comigo, ele morreu antes, aí ele fica ligado a mim. Por que ele não desliga esse homem? Entendeu? É isso que eu quis dizer, só isso. Agora eu entendi. O merecimento entrou ali. É o amor, é por amor que eles fizeram eles serem Mas isso daí, se a gente trouxer para o nosso dia a nosso dia. dia a dia. na nossa vida material, você às vezes fica forçando a ajudar uma pessoa que ela não quer. No plano espiritual, no capítulo anterior, você viu que o Alexandre deixa aí, vai resolver a situação sozinho, vai aprender. Ele se desliga. Você tem que dar preferência mais para fazer os comentários do que a leitura, porque senão a gente não vai conseguir. Você tem até as 8h20. Então, pode entrar com os comentários. O que você achar? Independente da história de vida, depois eu vou mandar no grupo um pensamento que fala sobre isso, sobre nós encarnados, para você deixar aí aqueles que não estão preparados para te entender e para te chamar. Eu vou mandar, isso está escrito. Então, é isso mesmo, porque quando a gente tem uma perda de gente querida, a gente fica tão ansioso, querendo saber como ele está lá, é a situação que está acontecendo, né? Depois eu vou mandar e vocês estão Mas eu tenho mais outra dúvida. leiam com carinho. É o terceiro aborto dela, né? Mas eu não entendi muito bem, não explica direito. Assim, é o mesmo espírito que vai. Seria. Aí não falou, né? Não falou, mas não falou. O Golpini É esse agora. Quem é? Golpini é o ferro. Não, é o bebê, mas pelo que eu entendi, é o terceiro vez que estavam tentando. Eu não falou A gente não sabe se é o mesmo espírito, né? Ela é a fiel. Mas não pode ser O mesmo. Mas o que eu acho é que tem esses três entidades horrorosos, né? Assim, Influenciando. o que eles querem? O que eles querem exatamente? Dela, desse Volpini? Eu acho que eles querem essa libertinagem dela, sabe? Essa euforia, esse desequilíbrio. Eles usufruem do desequilíbrio moral dela. Moral. Não, é direto. Vai atrapalhar ele. Vai atrapalhar. Eles já estão com ela. Mas não atrás dela. Eles querem que ela perca o bebê. Continuar nessa. O filho iria tirar um pouquinho ela dele. Eles vêm usufruindo dela, dessa baixa vibração dela, com vícios da vida. Então, libertinagem, sexo sem regra, pelo que eu entendi, bebida. Mas quantas pessoas a gente não vê mudar porque engravidou? E assim a gente vê também quantas pessoas que continuam na vida desregrada, porque não conseguimos vencer, talvez, né? Não conseguimos vencer, mas aí a criança. A maternidade, às vezes, as pessoas transformam.
se transformar. E para esses espíritos que já estavam acompanhando Vão perder o ela. regulamento, isso não é interessante. Então, eles querem Se alimentam essa dela. A possibilidade. Cleide quer fazer uma Eles pergunta. trabalham para o amor. Praticamente era essas coisas. Ah, Tudo certo, né? Que no vinho, ele não vai necessariamente para a mesma mãe. não Ele necessariamente. procura outra. Já foi, elas responderam. Eu me antecipei. Então, pronto. Bom, então, posso fugir um pouco a leitura, né? Pode, É. O plano espiritual reluta em abandonar a sua assistida e busca uma última tentativa de influenciá-la para que no futuro Cesarina não diga que lhe faltou um conselho adequado. Então, na casa em que ela vive, ela foi acolhida por uma senhora chamada Francisca, uma senhora boa, que a recebeu assim como se fosse uma filha. E vendo esse comportamento dela, se sente incomodada. E o Apuleio resolve, então, buscar a ajuda dela e intui ela a vir conversar com a Cesarina, né? Coloca a mão na fronte dela para que ela passe uma mensagem. E ela insiste com a Cesarina para que não vá, naquela noite, ao local, a um bar onde vai haver uma festa de aniversário. E a Cesarina, assim, meio que zomba, fala, você está querendo me ensinar virtudes, né? E ela fala assim, mas eu estou vendo que você está fazendo coisas erradas. Você se afastou do seu marido, você não se comporta como se não estivesse grávida, você está pondo em risco esse bebê, né? Mas em vão. Ela não escuta e chega um carro lá, buzina na porta e lá vai ela, né? E então o que ele comenta com o André é o seguinte, que apesar de ter sido em vão, essa foi a última tentativa dele para que ela, um dia, refletindo, diga que não houve ninguém que a aconselhasse, que a amparasse, né? Mas houve. E isso acontece sempre. Sempre. Em todos os momentos, não só nessa, mas em todos os momentos que a gente está se desviando do caminho do bem, eles arranjam alguém, né, para nos dizer algumas coisas e a gente fala, é muito chato esse cara, é muito quadrado, é muito isso, muito aquilo, e a gente deixa para lá. E quando erra, quando acontece o erro, tá também querendo. Foi o que ele deu a oportunidade para ela. Sim, bom, e Não, é muito sutil esse assunto. Eu quero dar um exemplo do que aconteceu. Eu sou subsíndica no prédio onde eu moro. E a gente está preparando uma obra. Então, os moradores pediram um comitê de obras para a gente discutir, etc. Então, toda semana, eu estou encontrando com o grupo. Pessoas, né, que vêm com muita dedicação, etc. Mas tem um cara no meio que já durante anos, faz anos que eu sou subsíndica, está me tormentando. Ele é muito machista. Desculpa, Paulo. Mas ele não é. Ele é autoritário e machista. E, assim, no meu prédio, as pessoas gostam muito de mim. Tudo que eu fiz, eu posso dizer, porque tudo que eu fiz, as pessoas gostam, me pedem, pô, agora continua com o subsídio, está fazendo um trabalho bem feito. Mas esse cara, ele quer usar o fundo de reserva, que é emergência, assim, acontece uma tempestade e a gente tem um dinheiro para usar. E já durante anos ele está me atormentando, sabe? Não, a gente precisa usar esse dinheiro, porque não é justo, porque está parado, que a gente pode fazer uma reforma, a gente vai usar esse dinheiro. Eu, não. E ele põe as pessoas contra mim e eu não sou uma pessoa que tem costume de ficar me pondo, não, é que com mais agressividade, vamos dizer que ele tem sim. Ele se aproveita disso, porque ele vê que eu sou mulher, que eu não tenho essa capacidade,
ele vai em frente. Então, ele faz parte desse comitê. E essa semana eu enchi. Eu dei os gritos com ele. Estourou. Até que fica... A gota d'água. Ele mandou uma mensagem super brava no grupo do WhatsApp. Saiu diretamente, porque a nossa síndica, ela não deixa aí, não sei o quê, agora eu vou ficar mais de olho. Eu espero que vocês façam a obra. E daí tem agora a outra mocinha que faz parte do comitê, que está me enchendo o saco para chamar o cara de boca. Amiga, vamos colocar o nome dele aqui. Porque daí a gente está falando sobre, assim, influências. Né? Ele é o obsessor da tua vida. O quê? Ele é o obsessor da sua vida agora. Rezar dele. Eu mandei mensagem para ele. Elias, eu peço desculpa, porque, sinceramente, eu falei muito direto com você. Eu preciso aprender a falar com mais leveza. Então, sendo assim... Gente, isso é mim. Fica aqui na minha turma. Não, porque é complicado, porque o cara não está fazendo. Não é legal o que ele está fazendo. A gente está tentando, né, evoluir, mas tem os obsessores. Eu tive dos obsessores também que falam, vai mais um pouco, grita mais um pouco. E é para você que está com raiva dele. Porque você está com raiva dele, você tem que nem saber. Olha, gente, mas tem uma coisa que não podemos esquecer. A gente pede tanto paciência, tolerância. Que eles mandam essas coisas para E aí você acha que vai ter paciência, tolerância no pote ou ele vai colocar alguém para você exercitar? Então, é a prova agora. Eu estou rezando por ele, eu estou rezando para o comitê, para o preço, mas também. Mas sabe, eu não quero nem não pensar. Não fica pensando que ele quer isso. Não, pensa o que eu vou fazer hoje. Talvez ele não mude, né? Você que vai ter. Daqui eu e para ele também não. Ela não vai enxergar isso. Relaxada. Isso. Com tensão, você está nervosa. Você não está se conectando com uma energia boa. E não colocar ele como um obsessor. Não. Sabe, relaxa. Deixa ele lá no canto dele. Pede o anjo da guarda dele. Já pede para a mocinha também, o mentor espiritual dele ajudar. E tem outra coisa também, você está fazendo o seu melhor, é isso que você tem que pensar também. E tem uma outra coisa, já que você tem um comitê para decidir, não é você que decide sozinho. Entendeu? Eu falei assim, então tá bom, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que tem que gastar esse dinheiro com isso? E perder a reserva num caso de emergência? E se ele falar E se a maioria aceita sim, Daí a maioria. aí você larga e dá um esquecimento, dá de volta para o esquecimento. Então, as consequências, É isso mesmo. vocês é que vão pagar por isso. E todos assinem um compromisso. Exatamente. Não, eu acho que além do comitê decidindo, ela tem que colocar no conselho para ser aceito. Aquelas assembleias gerais extraordinárias e tal. É isso que você tem que fazer. Tira de você esse fardo, não é teu. E aí ele não vai ficar com vocês. Não é a Gabi que é chata. É normas do coisa decidido por um colegiado. É porque do jeito que ficou agora é a Gabi. É a Gabi que gritou, a Gabi que decidiu, e não é bem assim. Então, Isso vai me Mas em perturbando. relação à história, né, que a gente está lendo, é que tem um monte de obsessores em todos os casos. Em mim, no carro, as outras pessoas que participam. Não, é muito difícil. Fica pesado. É o tempo inteiro. Gabi, reler aquele tema lá que eu tentei desenvolver, isso está lá. É aquilo. é verdade. É aquilo. Foi? Não, mas assim, eu tenho livro lá enquanto marcado. Depois eu copio e colo. O resumo que eu fiz para mim é muito engraçado. O resumo, né? O meu resumo é maior do que o texto. Entendeu? Eu consegui resumir para mais. Porque o tema é fascinante. Então, os desdobramentos são muitos. Hoje eu sou professor, mas eu também sou desejado. Aqui
Aqui eu posso ser obsediado, mas lá fora eu estou obsediando alguém. Sabe? Então, nós desempenhamos os dois papéis. E é um jogo, é um desafio. Você participar desse jogo, onde você, uma hora é caça, outra hora você é caçador. Nós temos dois lados, o lado bom e o lado ruim. Isso, todos. Abrir a torneira certa. Pois é, essa foi a dúvida. Bom, vamos lá? Vamos lá. Então, tá. Bom, a senhora foi lá, tentou interferir, mudar o comportamento, mas foi em vão, né? Daí o Apuleio diz, já sei o que se projeta para essa noite. E pede para o André Cesarina com excessivo cuidado das... O caso... Espera aí, deixa eu ver, me perdi aqui. O caso Volpini era muito diferente do processo de reencarnação verificado em casa de Raquel. Daí mostra a influência materna, né, no feto. A forma física embrionária, quem foi observar foi o André, que era médico a pedido do Apuleio, e só eles, como espírito, poderiam enxergar o útero, né, o que estava acontecendo lá. A forma física embrionária demonstrava manchas violáceas, revelando dilacerações. Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era assediada por eles, provocando terrível impressão. Larvas, né? Aquilo que a gente já viu. Então, apesar desse esforço dos cooperadores, né, espirituais, tudo, querendo influenciar e não conseguindo, ela rejeitando, né, todos esses elementos magnéticos dos cooperadores, o Apuleio percebe que não há mais nada o que fazer. Então, ele diz para o André, vamos aonde ela vai estar, que eu quero desligar o perispírito, né, do bebezinho e levá-lo para a sua colônia espiritual. E só uma observação aí, naquilo que a gente observa, dos monstrinhos no líquido amniótico, observe que eles não entram no corpinho do bebê. Né? Porque o bebê não tem nada a ver com isso. Ele está sofrendo pela falta de alimento que ela, e o pensamento negativo, que ela não fez aquela... Ela não queria o bebê, então ela não fez aquele campo magnético que protegia. Então, é ela que está destruindo tudo. Quando ele está lá dentro, já faz 7 meses, ele já aceitou essa mudança. Estou dizendo do Volpini bebê. Né? Ele quer. Quem? O Volpini bebê. Ele quer. Não, estou pensando no caso do Segismundo que deu, que ele ficou assim, não vou, estava com medo. Aí, quando eu li esse negócio da placenta, ali neste momento, então, ele não tem nada que o atrapalhe mais como obsessores também junto dessa placenta dele. Não entendi a pergunta. Por exemplo, não tem nada que desonere. O Volpini nessa situação, né? Ali não tem nada que ele trouxe nada também, porque ele já aceitou. Agora, a gente... entendeu o que eu perguntei? Eu pensei se tinha alguma coisa dele também nessa situação. A gente tem uma amiga em comum que ela tentou engravidar várias vezes. E a hora que eu li isso, falei, meu Deus, nossa. E na última vez que ela conseguiu engravidar, parou, já estava, né, Kelly? Já estava traumatizada, bem evoluído o bebê, já estava com 7, 8 meses. Parou o coração, foi ver o que aconteceu. E aí foi fazer uma cesárea de emergência. Nossa, eu estava só lembrar. A descrição que ela deu para a gente está no livro. E conforme eles fazem uma cesárea, eles vão tirando os pedaços dentro, assim, sai
peça, um pedaço. Ah. Ela falava de cores estranhas. Então, nesse caso, afetou o corpo, né? Que você disse que... Espera um pouquinho, gente, é outra coisa. É outra Não é regra, é outra. Cada caso é um... No caso que você está falando dessa sua amiga, pelo jeito, essa sua amiga queria a gravidez. Então, até eu ia te Queria a perguntar isso. gravidez, mas não fazia nada de coisa mental, era um negócio diferente. A vida dela era esquisita. Era em desequilíbrio, né? Moral. Não, a hora que eu li, ela queria, mas... Ela queria ou não queria? Ela queria, mas ela é uma pessoa, por exemplo, assim, extremamente sem regra. Continua a vida dela com a gravidez. Por exemplo, assim. Que ela vivia antes, saía para a igreja, casa, trabalhava o dia inteiro com os E às vezes tinha mas no fundo ela amava esse pé. Sim. Então é diferente dessa, porque essa não amava. Essa é como se não existisse, né? Mas eu entendi a pergunta dela. Apesar dela querer o bebê, Ela não mudou. ela continuou. Sem a preocupação de velar pelo bebê. Exato. Ela não quis abrir mão de nada. Não, provavelmente não. Porque a maioria dos casos é desse Ela não se transformou, eu vou me cuidar, eu vou deixar. Não, ela continuava saindo agora para jantar. Propósito de ter. Não. É isso que eu queria entender. Será que não, conscientemente? Podia ser, conscientemente. Faz tudo direitinho, se cuida, pode não ser espírita, é católica, aí não vem a religião, mas ela tem aquela moral, tudo direitinho, e aborta a criança. Acontece. É porque era necessário esse aborto. Gente, cada caso é um caso. Lembra? Às vezes Não vai continuar. É o espírito que Daí já, problema. às vezes, assista um filme e deixe de viver. Então, eu estava pensando certo. É isso aí, bora lá. Alguém mais tem pergunta sobre isso? Mas é muito interessante mesmo. Fala, Não é uma pergunta, não, é só uma colocação, que é uma reflexão que eu faço sempre para mim. Existem duas maneiras de viver. Uma delas é eu vivo por acaso. Deixa a vida me levar. A outra coisa é de propósito. Eu sei o que eu quero, eu vou trabalhar nesse sentido. Posso até não ser suficiente, como quem sustenta uma gravidez, que é uma experiência que eu jamais vou viver. Mas eu fui um pai muito quase mãe, porque eu fui separado, criei meus filhos. Então, eu sei o que é ser um pouco mãe. Então, A responsabilidade. Eu não era um pai por acaso, era um pai de propósito. Consciente do que estava fazendo o tempo todo. A responsabilidade, né, de assumir. Eu acho bonito também a gente fazer a comparação dos dois casos, tanto de Segismundo quanto do Volpini, porque, como vocês mesmos falaram, e eu já ouvi também isso, apesar de eu não ser mãe nessa vida, é que quando Deus dá o bebê, a mulher muda, né? E aí ela se... eu adoro comer isso, mas não posso comer, eu não sei o quê. É abrir mão. É abrir mão. Começa. Né? Então, é assim, você vê que eles dão sempre toda a proteção. O campo magnético, o grupo construtor está sempre junto. O que diferencia cada caso do caso? A pessoa, os pensamentos. Porque é respeitado o livre-arbítrio. Aí mesmo fazendo tudo certinho, a Madá falou, e a sua pergunta, o bebê não vinga. Pode ser amor da mãe que está pegando um ovoide, de repente, e que ele precisa das primeiras existências sem vingar para novamente começar a formar o bracinho, a perninha. Pode ser um suicida que vem resgatar. Pode ser N situações. O espírito que desistiu. Então, o aborto, a mãe fazendo tudo, abortou, tudo bem, né?
ele não quis, teve algum probleminha, às vezes de saúde, às vezes por amor mesmo, você resgata. Mas é assim, não deu certo também. Tá tudo bem, gente. A gente vai seguir. Estamos todo mundo aprendendo, né? Espera, só, tá vendo? Dá para ficar lá até 1h da tarde. Lembrei agora de uma coisa, por exemplo, eu tive 2 gestações que eu perdi. Na segunda que eu perdi, eram gêmeos, né? Aí eu fiquei pensando, tem gente, às vezes, que engravida de gêmeos, perde um e fica o outro. Aí me veio isso na cabeça. Independente, não precisam ser espíritos afins para estarem juntos na gêmeos. Para serem gêmeos, né? Pode ser um espírito dali, outro ali, que vão lá naquele mesmo corpo. E às vezes eles continuam brigando dentro. Eles vêm junto por isso. Às vezes vêm para se amar. Eles ficam brigando e um acaba destruindo o outro, aí vai embora um, só fica o outro. Gente, É muito. Assim como a reencarnação, a vida da gente, a desencarnação, cada situação é específica, mesma coisa. Sim. Não é uma ciência exata. E agora nós estamos estudando outras casos. Ele, desde o começo, ele vem mostrando para nós o plano espiritual. E a relação que nós temos na sociedade. Então, aí nós estamos descobrindo as diferenças, né, que existem entre a materialidade e o plano espiritual. Então, o que o André está mostrando para nós é exatamente isso. O que acontece no plano espiritual. Essa é a nossa aprendizagem. Depois nós estamos preocupados com o que nós vamos acontecer conosco depois. Não, isso é para nós aprendermos agora. Aconteceu com muitos. O que vem acontecendo, o livro vem mostrando para nós. Nós podemos chegar lá e ser completamente diferente. Porque nós não vamos ter todas as respostas. E, Madalena, você falando isso, é verdade. Ele, primeiro, com outros parentes, deixou todo mundo emocionado. A beleza, né? Uma beleza que foi. Então, primeiro ele preparou a gente, acalmou e depois falou, agora reflete. É o bem e o mal. Que a gente, como é que é? A gente precisa aprender com o bem para compreender, né? Aceitar o mal. É a Raquel e a Cesarina. Somos, né? Mas nós temos que aprender aqui como é que nós vamos nos comportar nesse processo mediúnico nosso. E levar isso daí para frente. O livro é inteiro falando sobre isso. Nós aprendemos todo o plano, tudo que acontece no plano espiritual e como é que nós, médiums, estamos recebendo essas informações e nos preparando melhor para isso. Essa é a importância. Bora lá? Bora. Onde que eu parei mesmo? Que acabou o caso do o André viu o feto dentro e tal. Daí eles vão para fazer o desligamento. Apuleio desliga o perispírito de Volpine da mãe e o coloca aos cuidados do André. Em seguida, realiza passes magnéticos na região uterina de Cesarina, para que ela sobreviva e continue a sua jornada na Terra, para, quem sabe, ir aproveitando suas experiências, ir aprendendo com as novas oportunidades. É sempre, né, o carinho, o cuidado, cuidando, né, de quem está errando, apoiando, oferecendo, né, chances. Você viu o cuidado também, né? Na hora que ele faz o desligamento, ele continua dando passo para que ela não sucumbisse. E tem a chance de rever, melhorar, né? Bom, sabemos o quanto... Não, deixa eu ler aqui. Desliguei o reencarnante do santuário maternal. Entretanto, não deveríamos esquecer-nos de ministrar o devido socorro à mãe vigilante. Ela precisa continuar a luta terrestre quanto possível para aproveitar alguma outra oportunidade. Retiramo-nos conduzindo o companheiro prematuramente desligado a uma organização socorrista,
mas depois de atender a todos os deveres que me competiam, desejei, na qualidade de médico, observar o que se passava com a pobre mulher fracassada em sua missão sublime. Aqui eu achei interessante que eu, assim, muitas vezes eu imagino que os espíritos sabem tudo, onde a gente está, o que nós estamos fazendo, né? Mas não sabem. Ele foi lá na casa dela, pensando que ela estivesse lá, ele tinha visto ela à noite, né? Lá no bar. Daí ele chega lá, nas primeiras horas da manhã, na residência. Oi? O André. Com grande surpresa, porém, verifiquei que Cesarina não se encontrava em casa. Não se passaram muitos minutos e uma vizinha veio conversar com a dona Francisca e perguntar da Cesarina, né? Daí a dona Francisca explica: nesta manhã ela foi recolhida a uma casa de saúde em estado muito grave. No decorrer dessa conversa, eu recolhi as informações necessárias, o endereço do hospital, tudo onde ela estava, né? E fui visitá-la. A infeliz criatura que deixáramos na festa elegante da véspera. Fortemente impressionado, eu soube que Cesarina, em gravíssimas condições, acabava de dar à luz a uma criatura morta. A criatura já tinha morrido na véspera, né? O perispírito, era só o corpo físico ali que a mãe deu à luz naquela manhã em sofrimento, né? Natimorto. Bom, sabemos o quanto é polêmico e debatido a questão do aborto entre os senhores da lei e as religiões. Depois deste capítulo, eu, né? Fiquei pensando que se todas as mulheres que provocaram o aborto, se tivessem tido a oportunidade de conhecerem esse milagre da maternidade, a atuação do plano espiritual, desde a preparação do espírito, junto à escolha do seu plano da nova vida, a escolha do sexo, da forma do corpo em que vai encarnar, toda essa preparação do plano espiritual, assim como aqui no terrestre, preparando a família que vai receber esse ser, a concepção, a escolha do cromossoma que irá garantir a hereditariedade, a multiplicação das células, a ligação do perispírito junto à mãe e toda essa proteção dos cooperadores durante a gestação, para que tudo aconteça conforme o programado para aquela reencarnação. Se houvesse esse conhecimento, eu imagino que o número de abortos talvez fosse menor. Mas não nos cabe julgar. Sabemos que cada mulher tem a sua história e o seu livre-arbítrio. Cada uma tem seu tempo e, com certeza, através das experiências, irão evoluindo. Deus nos dá infinitas outras oportunidades para reparar os nossos erros. Deus é amor. Deus não julga. Agora, tem mais um pouquinho só. Na noite, na terça-feira, à noite, eu recebi um vídeo que eu vou pôr para vocês, de um primo meu que mora em Lins, na minha cidade natal. Ele se chama Frederico. Ele me mandou um... Opa, muito, hein? E esse vídeo é interessante, ele mostra no Chile o deserto do Atacama. Vai mostrando toda a paisagem, o deserto, né, com aquela aridez, né? Mas dependendo da chuva, não é em toda a época, dependendo, de vez em quando, dependendo da chuva, o deserto se torna um jardim com mais de 200 qualidades de flores. Então, vem a imagem maravilhosa, né? Dos nuances todos, do colorido. E eu vi naquela noite, daí ontem de manhã achei bonito, fui assistir outra vez, daí eu falei, nossa, mas tem a ver com o capítulo, né? Eu podia encerrar de um jeito mais bonito, mais alegre, não
né, com o aborto, né? Então, eu vou ler para vocês o que eu resumi. Como uma semente sob a terra, é dada à mulher a oportunidade de germinar e dar seus frutos. O ser humano, assim como as flores, mesmo após anos de estiagem íntima, tem a capacidade de germinar. A semente do potencial evolutivo, muitas vezes, jazem dormentes no âmago da alma, sem esperança de florescer, sem saber que a chuva do entendimento um dia cairá e a despertará para a renovação. Não há caso perdido para o nosso Criador. Mesmo os espíritos mais relutantes, endurecidos, na agonia e tristeza profunda, ousam fazer frente ao bem e ao amor, mas mesmo para esses irá haver um dia germinação. Chegará o tempo em que perceberão que o mal não lhes trará felicidade alguma. Chegará o tempo em que, regados pela chuva do amor daqueles que estão ao seu lado, render-se-ão ao bem renovador. Cada um de nós tem seu tempo. Cada um de nós despertará seu conhecimento quando estiver preparado para o despertar. Não podemos esquecer que as sementes, ainda ocultas, elas estão lá, aguardando o momento de germinar, o momento de sair da terra árida para o momento de sentir a luz do sol, de respirar o ar puro de uma nova vida. Todos nós temos jeito. Deus nos faz todos assim, sem exceção. Através do livre-arbítrio e da reforma íntima, quem vai escolher o momento de desabrochar somos nós. É isso. Depois eu ponho o vídeo para você. Gente, depois dessa beleza da maternidade, que é uma inveja para mim, mas eu acho que eu já fui mãe e não tenho cadernação, eu me lembrei de um pitaco musical. Olha só, tudo depende de um olhar, tá? É uma metáfora. Vocês estão ouvindo o Papa falar? Está ouvindo? Não? Vem mais para cá. Vai falar de lá, ela pega o ouvido. Estou arrumando meu cabelo aqui enquanto eu estou falando com vocês. Eu não vou cantar, até porque eu não preparei. Mas quando ela estava falando sobre... Desculpe, aqui. Oi! Quando ela estava falando sobre a formação do feto, a beleza que é o nascimento, todo esse planejamento, uma arquitetura, assim, são muitos fatores que influenciam. Eu fiquei pensando numa música que chama Fascinação. Os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil, um castelo ergui. Deixa eu tirar isso aqui que tem bastante. E no teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão, mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, um poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prende, inebria, entontece. És fascinação, amor. É como se a gente estivesse contando uma música, como é que a gente nasce, como é que a gente é planejado. A música não tem nada a ver com isso, mas é uma licença poética, sabe? Só isso. Gente, agora a gente vai se despedir, só que antes de se despedir, o pessoal, eu queria que a Madá viesse aqui. A Madá vai fazer a nossa parte prática, mas eu acho que a Madá tem uma mensagem para todos nós aqui. E... Não é melhor fazer depois. Mas aí elas não vão. Ah, tá, entendi. Eu já estou emocionada aqui, então... Oi, pessoal, tudo bem? Para vocês também. É o seguinte, eu estou mudando de São Paulo. Sim. Eu sou casada, 50 anos já
com o mesmo homem, né? Que hoje em dia é novidade. Parabéns, né, 50 anos casada com o mesmo homem, né? E meu marido sofreu 2 assaltos em São Paulo, ele não quer mais ficar aqui, de jeito nenhum. Então, o objetivo dele era voltar para Curitiba. Mas eu relutei muito, porque nós dois já temos 80 anos, né? Eu já tenho mais de 80. E aí eu falei, não, nós vamos ficar 400 quilômetros longe da família, né? É muita distância para 2 pessoas idosas, né? Aí consegui convencê-lo a mudar mais perto de São Paulo. Então, nós temos uns amigos, muito amigos nossos, que são amigos há mais de 50 anos, que moram em Itatiba. Itatiba é aí, bem pertinho, 90 quilômetros de São Paulo, né? Então, eu me mudo para Itatiba. Conversando com a Esther ontem, eu falei para ela, Esther, nós não sabemos quais são os nossos desígnios ao longo da nossa vida, né? Então, pode ser que eu, que trabalhei mais de 30 anos em Curitiba, no mesmo centro espírita, né? Que dei cursos, que ajudei bastante naquele centro, e me afastei de lá. Fiquei 9 meses num centro aqui no Boqueirão, na Rua do Boqueirão, mas não é a Rua do Boqueirão, é onde eu morava, no Jardim da Saúde. Estou aqui há quase 5 anos nesse centro e vou procurar um outro centro, para o meu aprendizado, provavelmente, né? E também para colaborar com o aprendizado daqueles que estão por aí. Então, talvez essa seja a missão, né? A determinação do plano espiritual para que eu faça essas mudanças. E o meu com vocês. Não pensem que está sendo fácil, não. Está sendo... que tem online, por enquanto. Não, eu mudo dia 19. Ela pode continuar pelo online, sim, online com vocês até o final do ano. E se tiver o ano que vem, eu continuo, com todo prazer, com todo prazer. Não sou tão exclusivista assim. Então, meninas, um beijo bem grande para vocês, meu abraço, meu carinho, a minha gratidão por ter convivido com vocês ao longo desse tempo. Embora a maior parte online, mas foi um prazer muito grande. Foi um prazer, Madá. Adorei conviver com você. Obrigada. Felicidades. Obrigada, Madá. Obrigada. Falo de você para todo mundo aqui de casa. Obrigadão. Demais. Eu espero voltar, né? De vez em quando vir dar um oi. Porque é pertinho, né? É pertinho. E vou deixar meu endereço com vocês e faço questão que vocês me visitem. Ai, ótimo. É caminho, é caminho. Eu só tenho uma filha, continua aqui. A filha e a neta continuam aqui. Minha neta, ano que vem, começa a faculdade, né? E a filha trabalha aqui também. Tá bom? Um beijo grande para vocês, meninas. Gente, eu vou, ao invés de desligar, que nem a gente desligou, a Eliana estava participando, ela falou, nossa, Esther, na hora que você falou tchau, ficou faltando alguma coisa, né? E aí, por sugestão da nossa querida Eliana, nós vamos fazer uma oração, né? Que vai ser de encerramento para vocês, mas de preparação para a gente se harmonizar e ela fazer a parte prática, tá bom? Então, vamos elevando o nosso pensamento, agradecendo a Deus por toda essa aula, toda essa preparação dos nossos queridos Papa, Maria Luísa, que sempre vão nos levando, elevando o nosso coração e esclarecendo a cada dia mais para a gente poder adquirir mais conhecimento. Agradecendo também a oportunidade desse centro que permite que nos reunamos e possamos também fazer essa troca de amizade tão grande que sempre nos envolve. E assim, vamos agradecendo ao Mestre Jesus, que com seu imenso amor está sempre nos intuindo, está sempre nos iluminando e também nos dando força, paz para seguirmos a nossa caminhada. Que possamos, assim, nos preparar
tanto para a semana que se finda, mas também para os trabalhos que vamos começar daqui a pouco. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, meninas. Vou parando aqui. Primeiro de gravar.